GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h29, o último bloco do nosso bate-papo de hoje no GJR Entrevista com o prefeito de Canela, Gilberto César. E são muitos assuntos ainda pra gente tratar nesse último bloco, né? Como é que a gente vai fazer aí? Eu não sei, cara. Eu queria só sobre a rota panorâmica, né, prefeito, que a gente deixou o gancho, né? É bastante tempo, a gente entende que isso é um problema que não vem de hoje, mas não foi resolvido, né, prefeito? E aí? Mas aí tem uma questão bem, acho que é importante. Canela foi assim, merece aplauso, eu acho, Canela, no sentido de que a gente não tinha nem projeto, né, de recuperação, né, tinha só uma previsão de financiamento para fazer, mas não era suficiente o valor do financiamento. A gente conseguiu em janeiro do ano passado, de 25, né, cadastrar o projeto, habilitar o projeto. Em abril, mais ou menos, a gente já tinha uma pré-aprovação dele. Em junho, a gente conseguiu aprovar. E em outubro, novembro, o secretário nacional da Defesa Civil veio em Canela. A gente fez o lançamento do empenho de 7 milhões e meio de reais para fazer a obra. Então a gente conseguiu em tempo recorde um valor altíssimo. Agora está indo para a licitação. Por que eu digo que Canela merece aplausos? O Piratini em Gramado nem foi para licitação ainda. E eles deslizaram lá, não foi uma rua só, foi casas. Derreteu o quadro. As pessoas estão sem casa, né? Estão morando em aluguel social, estão morando em algum lugar. E eles conseguiram um recurso também em Gramado, fez projeto bem antes do que Canela. Gramado, para vocês terem uma ideia, já tinha feito projeto em maio, junho de 2024. Já estava com um projeto protocolado em Brasília em junho de 2024. E também batalhando para conseguiram aprovar, empenhar também, mas ainda não conseguiram dar andamento e resolver. Porque essas coisas demoram, é complicado. E aí, no nosso caso agora, a gente vai para a licitação. Eu espero que a licitação não dê deserta. Isso pode acontecer também, pode ter que nenhuma empresa olha aquele negócio ali e diga, eu não quero fazer por esse valor, acho que é muito baixo. Aí daqui a um pouco, se tiver uma complementação de licitação, a gente vai ter que pedir. Mas eu acho que é possível sim fazer com esse valor e recuperar aquela área ali. E a parte boa, tinha que ter uma licença ambiental. O meio ambiente já deu a licença ambiental agora, saiu semana passada, até eu tava em Brasília, quando eles deram a licença, porque tu precisa ali fazer explosões, né? E mudar onde que tá a rodovia, não vai ser ali, ela vai ser mais pra dentro, né? No projeto ela prevê a rodovia mais pra dentro, onde que a base é mais forte, de rocha. Então agora tá liberado para licitação. Então já tenho a licença ambiental, já tenho a aprovação do governo federal, já tenho a previsão do recurso empenhado. Agora é licitação. Aí, dando certo a licitação, se a licitação ficar pronta até dia 2 de julho, a gente pode dar o termo de início agora. Se não, só depois da eleição. Porque daí, durante a eleição, tu não pode fazer termo de início. Então a corrida é essa agora. Mas tá encaminhado, eu acho que é uma conquista importante para Canela e a gente não pode descartar, Cabelo. Fazer a segunda etapa, que é por dentro, fazer uma estrada por dentro, aonde que passa ali, onde que tem a Alvorada Missioneira, onde que já tem um centro de eventos, e ligar Três Coroas também, né? Aquela rota nossa que existe hoje, ela é a mais bonita, talvez, que seria a mais turística, mas ela não é a mais segura, né? A mais segura é a interna. É pelas Amoreiras. E o pessoal optou por esse caminho, talvez, na época, por ser o mais bonito, de contemplação turística e tudo mais. Mas ninguém imaginava também que a gente teria, na época, tantos problemas climáticos, igual tem hoje. Então, hoje em dia, todas as rotas que se pode optar são rotas seguras. Por isso que eu acredito muito que agora a gente vai ter a rota para ligar o aeroporto de Vila Oliva pela 476. Vai ser por ali? Com certeza, tem que ser, né? Eu até faço parte de um grupo de prefeitos. Existem setores aqui da região que vendem que não vai ser por ali, né? Mas aí é um equívoco enorme, né? Por interesse pessoal de meia dúzia de grandes empresários, talvez, até de cidades vizinhas, que querem defender uma estrada que é pior do que a 116, porque ela é mais inclinada, ela é mais alta, a velocidade máxima vai chegar a 30 km por hora. E muitos dizem que caminhões nem conseguem vir por Não ali. vai poder passar caminhão. Vai exigir ponte nova, vai exigir uma série de coisas. Tem que fazer uma ponte de 200 milhões de reais pela 466. Vai chegar em Canela também, só que não é o ideal. O ideal justamente é ter uma rota mais segura, que é a 476, que aí
A licença ambiental vai ser mais rápida, o recurso investido é muito menor, vai poder trafegar caminhões, ônibus, a velocidade média da rota vai ser de 80 km por hora, a outra é 30 km por hora. O estudo de viabilidade técnica ambiental do DAER já apontou que a melhor é a 476. O prefeito de Bom Jesus, Jaquirana, Cambará, Vacaria, São Francisco de Paula, Canela, todos defendem a 476, né? Então, assim, se o estado optar pela pior rota, e que não é de duvidar, eu acredito que não, né? Ele não vai estar fazendo uma opção política e não técnica. Por questão técnica, é a 476, isso é indiscutível. Mas aí tem, é claro, a decisão política. Qualquer governador que entrar, que possa ser o próximo governador, a gente não sabe quem vai ser ainda, se vai ser o Gabriel, se vai ser a Brizola ou se vai ser o Zuco. Qualquer um dos três, se ganhar, pode chegar e dizer, não, a rota vai ser essa. Mas vai estar tomando uma decisão não técnica. E essa rota 476 aqui, ela, além de ser melhor, ela vai desenvolver toda uma região, né, que tem um potencial muito maior e que não corre risco de ter deslizamento. A licença ambiental é muito mais fácil, a ponte é muito menor e muito fácil de fazer aquela ponte ali. Até os engenheiros apresentaram para nós no DAER a facilidade que é fazer aonde que hoje é a Passo do Inferno, trocar ela de lado, botar mais pro outro lado e fazer uma ponte dupla, de mão dupla ali, de concreto, muito fácil para fazer ali. Então, assim, a estrutura hoje, o modelo que se desenha de projeto, até para ligar com o Arroio do Sal, depois no futuro pela Serra do Umbu, que daí é a 484 o nome da rodovia, é aquele caminho ali. E favorece inclusive Caxias do Sul, porque Caxias vai ter que escoar a produção, Caxias, Bento, São Marcos, tudo Rota do Sol. Pela Rota do Sol. Mas hoje, tendo essa outra estrada, eles podem vir por ali, descer pela Serra do Umbu em Arroio do Sal, que é onde é para ter o futuro porto. Então, eu vejo assim, Canela, a gente tem tudo hoje para se desenvolver. São Francisco também, né? Gramado já está crescendo, inclusive estão fazendo uma nova centralidade. Então, assim, só esse caminho da 476 vai ser um marco para a região, né? Vai favorecer Gramado, vai favorecer Canela, vai favorecer São Francisco e vai gerar um desenvolvimento enorme ali naquela área. Vai ser o epicentro do crescimento do Rio Grande do Sul, essa área toda aqui que vai abranger Caxias, Canela, São Francisco e Arroio do Sal, por causa da logística, que hoje em dia, antigamente a gente tinha guerra fiscal para atrair empresas, tanto que tinha aquela história que o Rio Grande do Sul perdeu a Ford, porque existia uma guerra fiscal. A partir do ano que vem não existe mais guerra fiscal, porque o imposto é único, a gente vai trabalhar com IBS. Então a guerra que vai existir é de logística, de mão de obra e qualidade de vida. E aí nós tendo um aeroporto a 50 km de distância, tendo uma área enorme plana, como tem em São Francisco e Canela, aquele lado lá, tendo um porto a 100 km de distância em Arroio do Boas Sal. estradas. Mão de obra. Nós vamos ser um dos principais lugares que vão captar indústrias de qualidade, indústria para produção de tecnologia, indústria para produção de maquinário. Então a nossa região ela vai crescer muito, né? E isso já está em andamento, né? O aeroporto já está sendo construído, já tem uma empresa que foi licitada, a estrada já existe, né? Ela só precisa ser feita, o asfalto, e o recurso já tem previsão no DAER 200 milhões de reais e já está em andamento bem avançado, já conclui agora em novembro, o estudo de viabilidade técnica ambiental pelos engenheiros, que vai apontar que a 476 é a estrada, né, melhor para poder ser feita o acesso direto à Vila Oliva. Nada impede da 466 ter depois também. Só que aí tem que ser feito com outros recursos talvez, e uma estrada contemplativa para andar de carro, com baixa velocidade, com uma altitude muito alta, né? Mais turística. Turística, tipo aquelas estradas do interior da Itália, que são bem em cima de morros pequenas, passa um carro apertado, o outro. Aqui não, aqui tu pode fazer até faixa dupla, né? Prefeito, vamos adiante, né, Léo? Porque a gente tem que falar sobre a situação, né? Um dos grandes elogios ao ano passado do governo foi a resolução, parece que por enquanto temporária, Parcial. né, da situação do camelódromo. Eu falo camelódromo, né? Volantes da catedral. E aí, fora as abordagens que tinham dado uma bela aliviada. Nos últimos dias a gente viu alguns camelôs voltando e também a abordagem deu uma subidinha de novo.
a opinião do prefeito sobre isso. Amanhã a gente vai receber o secretário Adriel Bus aqui também para falar um pouco sobre diversos temas, inclusive esses também. Eu acho que tá bem avançado, né, a questão da comércio irregular, né, a proibição dele. A gente avançou bastante, eu acho que positivamente, né, porque isso não depende só da prefeitura, depende do entendimento da Justiça Federal. E eu achei que foi super coerente a Justiça Federal, né, na decisão do juiz federal, que pediu uma audiência agora para o dia 21, se eu não me engano, entre os poderes, né, tanto o Ministério Público Federal, quanto Justiça Federal, quanto Prefeitura, quanto indígenas, quanto FUNAI e vários órgãos, para definir, né, através da Justiça, um ponto de resolutividade dessa situação. Por que eu achei que foi bem importante a decisão do juiz? Porque ele entende também na decisão dele que o comércio irregular a prefeitura pode fiscalizar. Né? Eu achei isso bem importante, porque até então estava se discutindo que a prefeitura não poderia fiscalizar o comércio de produtos de origem clandestina ou chinesa, porque eram indígenas que estariam vendendo. E a Justiça Federal, na decisão, entendeu que pode fiscalizar, porém não deve, no momento, fazer nenhuma ação antes de definir uma audiência de uma pauta, de entrar num ponto que seja benéfico para todos os interesses, né? Porque o que acontece? A Prefeitura de Canela vai dispor de um lugar para os indígenas, que não é ao redor da igreja, para eles venderem artesanato. Né? Bom, Isso a gente vai construir, então, uma proposta com eles para eles venderem artesanato. E isso vai precisar que a Justiça Federal tome uma decisão, né, de que eles... Claro, a decisão de aceitar ou não vai ser deles, mas a gente nunca proibiu nenhum indígena de vender artesanato em Canela. Tanto que eles vendem, né? O que se discutiu ali não foi a prefeitura, foi a Receita Federal que recolheu as mercadorias, porque a Receita Federal tem esse poder de recolher mercadorias sem origem, né? E a Receita Federal recolheu e catalogou as mercadorias. Então existe prova de que não eram produtos artesanais. E não tinha origem, porque a Receita Federal pediu nota fiscal, origem, onde que era produzido. E a origem é China, né, dos produtos. E isso a Receita Federal colocou no processo. Então o processo ele já tinha mais de 3.000 páginas agora. Ele já se estende desde 2020 sem resolutividade. 2025 foi feita aquela operação que foi dentro da legalidade, né, com respeito aos indígenas, com respeito a todos. E assim foi... a Receita Federal apreendeu as mercadorias, né? Não foi a prefeitura que apreendeu, foi a própria Receita Federal, né? E a Receita Federal catalogou e não eram mercadorias artesanais. E aí, claro, entrou vários ativistas dizendo que eram mercadorias artesanais e que tinha sido feito por parte da polícia agressividade, e não foi, né? Porque foi tudo filmado, né? Foi contido pela polícia alguém que estava exaltado que agrediu uma mulher. eu né? tava lá. E eu agrediu tava uma lá. mulher, Eu vi. foi filmado isso. Eu né? vi. Então, assim, eu acho que o melhor caminho é a paz institucional, o entendimento, né, com a Justiça Federal, que é quem tem o poder de decidir. E eu acho que está bem encaminhado para ter uma resolutividade. A gente vai ter um espaço para os indígenas fazerem o artesanato. Os indígenas de Canela já participam de feiras do Natal, da Páscoa. Eles têm uma casa que a gente disponibiliza a prefeitura de artesanato para eles venderem. Eles participam, né, de todos os eventos de Canela. Eles são convidados, né, os Caigangue, que fazem parte ali do Ibama, né, que tem ali, moram ali. Então eles participam já de tudo. Canela nunca foi uma cidade... Eu acho que é uma das cidades que mais abraça a cultura, né, das pessoas que são diferentes também. Diversidade cultural, né? É, uma cidade cultural. Por exemplo, aqui a gente respeita todos, os senegaleses, os haitianos, o pessoal que migrou pra cá. Venezuelanos, que agora tem A bastante cidade também. é uma cidade, não vou dizer cosmopolita, mas é uma cidade que respeita a cultura, e tanto que os indígenas de Canela sempre participaram dos natais,
sempre participaram dos eventos de Páscoa, sempre, mas nunca venderam um produto da Nunca China. foram muambeiro, né? Os indígenas vendiam produtos artesanais que eles produziam aqui. E aí se questionava nessa ação, né, por parte de alguns membros ali que defendem que possa vender coisas irregulares, que eles não teriam forma de produzir porque não teria matéria-prima. Mas como é que os daqui conseguem? E como é que os indígenas que estão lá em Capão da Canoa vendendo artesanato conseguem matéria-prima para produzir artesanato? Como é que os indígenas lá de Iraí fazem artesanato e vendem artesanato? Então é porque tem matéria-prima. Então assim, eu acho que essa discussão ela tá bem avançada. Acho que vai ter uma resolutividade e vai ser por meio da Justiça Federal, né? E eu achei que foi bem coerente a decisão da Justiça Federal no sentido de buscar uma conciliação e uma decisão final para acabar com essa celeuma de cada um querendo fazer de um jeito, e aí fica uma coisa bem estruturada, definida e já decidida pela Justiça Federal, né, que é quem tem o poder hoje de decisão de definir aonde que o indígena vai poder ou não também comercializar e qual produto que ele pode comercializar, né? Muito bem, 8h45. Temos mais algumas pautas aqui, Cabelo. Vamos encerrar. A gente tem muita coisa pra falar, né? Eu sei que a gente tem tempo aqui, mas eu queria rapidinho, prefeito. A gente vê hoje, né? Como tu falou, né? A gente tem que cuidar muito, porque rede social aceita tudo, né? Mas a gente tem hoje uma questão que eu acho muito complicada. Que são espaços centrais que a gente sabe que precisam de renovação, e aí a gente vai citar o centro de feiras, que vai virar centro de feiras, centro de eventos, Casa de Pedra, Teatrão, própria praça central, João Correia, né? Mas o que eu vejo muito também é uma depredação por parte da população, né? Esses tempos o Teatrão tinha sido recém-pintado, foi pichado. A gente vê pedras quebradas por uma gurizada que fica ali na praça e tudo mais. Tu não acha que tá na hora da gente pensar numa forma de conscientizar essa população aí, que não pode fazer o que quiser? Tu não acha que tá na hora de a gente dar uma cobrada nisso também da população? Eu acho que é importante, né? A prefeitura, ela tem o poder de fiscalizar, né? Mas as pessoas, elas têm que entender que o patrimônio é público, não é da prefeitura. Ele é nosso. O patrimônio é de toda a cidade. Então, a gente tem previsão agora de revitalizar a Casa de Pedra. Provavelmente esse mês já começa a melhoria do telhado, daí vai ser feito toda a parte interna, daí vai ser feito toda a reforma elétrica dela para reabrir a Casa de Pedra. O Teatrão, nós conseguimos uma emenda, foi confirmada semana passada, de R$500 mil para fazer melhorias nele agora. A gente já tem um projeto ali para botar para licitação, para melhorar alguns pontos que ele já pode ser usado, né, como teatro já para várias coisas, e depois a gente pode ampliar a reforma para melhorar mais ainda. O centro de eventos está com o Estado ainda, a questão deles, a gente assinou o convênio, né, para poder fazer a recuperação, mas eles ainda não repassaram o valor, né, então eles ainda estão analisando o repasse do valor. A gente quer que repasse o quanto antes para a gente poder abrir licitação. Mas realmente a população é uma minoria, né, é muito pequena, de pessoas que depredam, que picham, estragam, sujam. E esses são geralmente os que reclamam na rede social, são os próprios que vão lá pichar e estragar, sabe? Eu acho que a pessoa que faz isso, ela tem que procurar um tratamento psicológico, porque não pode te satisfazer prejudicando os outros, né? A pessoa que faz isso prejudica os outros. Por exemplo, tu tem uma empresa privada, o cara gastou tinta, gastou mão de obra, pintou a fachada dele, aí vai um cara lá, um abobado, e picha a parede do cara. Pra quê? Aí o cara vai ter que gastar tinta, mão de obra e pintar de novo. Então essa pessoa que faz esse tipo de coisa, ele tem que procurar sim um tratamento psicológico pra ele se tratar, porque ele não tá bem da cabeça, né? Não tem como tu dizer que isso é legal. É diferente de arte, grafite é arte, escrever um monte de rabisco, tudo... Fazer uma assinatura pra não tem... demarcar espaço, eu pichei aqui. Mas tu não é cachorro pra demarcar espaço, né? Então... Tá agindo como, né? Porque quem demarca espaço é cachorro. Então eu acho que tu tem que pegar e fazer um tratamento
mental, psicológico, porque tu não tá bem da cabeça. A partir do momento que eu, como pessoa, eu tenho que prejudicar o Léo pra eu me satisfazer, eu não tô bem. Tá tudo errado. Eu tô errado. Então o cara pensa assim, eu vou pichar, eu vou estragar, eu vou riscar o carro de não sei quem, eu vou quebrar essa luz aqui do poste, eu vou quebrar. Tu não tá normal, né? Tu tem que ter essa autoconsciência de procurar ajuda, procurar tratamento. Né, eu parto desse princípio, né? Claro que tem gente que vai dizer, não, tem que pegar e quebrar pau e não sei o que, não. Mas é uma pessoa que faz isso, ele tem que procurar tratamento, né? Não é normal. E é uma minoria, é pouca gente, isso aí não chega a 1%, né, das pessoas. Claro que aparece porque tu vai lá pichar um negócio e riscar. Eu acho, inclusive, que deveria ser um crime mais com uma pena maior, né? Pra quem depreda patrimônio público e estraga as coisas dos outros, né? Porque não tem hoje, a pena ela não é muito grande, né? Ela é branda. E aí acaba Exceto se tu usar batom. aí acaba que incentiva, né, os caras a fazer esse tipo de situação. Então, assim, com certeza eu acho que a prefeitura, a gente vai agir rápido, pintar, reorganizar. As pessoas têm que denunciar na delegacia, né, se souber, porque é crime. E o delegado ele é aberto a receber as denúncias e inclusive investigar e até prender, se for o caso, em alguns casos. Já andou dando umas incertas aí, né? Então eu acho que a população tem que sim denunciar lá, né, sabendo, até denunciar ela pode ser anônima, né, não precisa ser colocado o nome de quem tá indo lá denunciar. E quando vê alguém fazendo isso, denunciar. Né, é uma das formas da gente poder coibir, né, esse tipo de atitude. Porque realmente é triste, né? Tu vê cidades que as pessoas estão lá pintando, arrumando, plantando flor e chega um cara pichando, rasgando, quebrando, riscando carro, sujando. Igual esses dias tinha um que foi plantadas as flores na praça, no canteiro da praça, naquele bonito. O cara vai lá e desmancha, arranca todas as flores, patinando em cima. Foi gravado, inclusive, pelo um cara que tava plantando, meio que teve uma discussão lá, botou cachorro pra patinar em cima das flores e ameaçou o funcionário da prefeitura que tava lá plantando as flores. Então é uma coisa que não tem Inaceitável. cabimento, né? Inadmissível. 8h51, a Fátima tá perguntando do lixo, né? Querendo saber sobre a situação do lixo. Tem mais algumas mensagens do Xixo, nosso amigo Aquário Aron, falando sobre a reforma da pista, que ele tem identificado, ele que é um cara que tem autoridade pra falar sobre o assunto, algumas irregularidades ali na questão da pista, achando meia boca, segundo ele, né? A questão da reforma, que deveria ter uma empresa especializada nessa reforma. Aí também ele complementa com relação a câmeras de segurança na praça, punir quem destruiu. Enfim, os nossos ouvintes aqui interagindo conosco. Pena que o tempo é curto. Inclusive foram personagens de um documentário na ESPN, né? Sim, dividiram o mesmo documentário. Rede nacional aqui, isso que É diz. verdade. Prefeito, lá atrás, né, prefeito? Verdade, não, a gente andava de skate lá. O que acontece na pista é a fiscalização tá cobrando lá, né? A empresa que tá fazendo a obra tem um contrato, é uma licitação, né? E aí, possivelmente, se a empresa não cumprir o que tá no contrato, ela vai ser multada e vai ser destituída, né, a empresa. Porque ela tem que cumprir o que tá no contrato, a obra que ela tem que ser feita e é pra ser feito com... como é que é o nome? Cimento industrial, né? Aquela parte toda ali. Então, assim, a fiscalização tá em cima, tá cobrando, né? Porque tem os prazos que eles têm que fazer, tem que cumprir, né? Mas realmente ali a empresa tá muito devagar. Do meu ponto de vista, eles já podiam estar mais avançados, né? E a fiscalização que tá em cima são os engenheiros, os arquitetos ali que estão notificando a empresa, como já aconteceu no caso da UBS, né? A gente tinha uma UBS que começou a obra, a gente teve que destituir a empresa, multar a empresa, porque eles queriam aditivo para poder fazer a obra e a gente entendeu que não tem como dar aditivo, eles ganharam a licitação, eles têm que cumprir aquele contrato da licitação. Nós destituímos a empresa, multamos a empresa, desclassificamos a empresa e colocamos ela como inidônea no tribunal e colocamos a outra empresa, e demorou um pouco, demorou 3, 4 meses, que assumiu a obra e agora tá fazendo, né? Tá indo bem, agora é uma empresa diferente, que aquela empresa que tinha ganhado a licitação, que ficou em primeiro, um mês depois de ter ganho, ela queria aditivo para aumentar o valor, senão não tinha condições de fazer a obra, né? Chegou ao ponto da fiscal notificar eles várias vezes, eles abandonaram o canteiro de obra na época. Aí foram notificados e foi tudo mais, até ser destituído. Então,
a questão da pista, a fiscalização tá em cima cobrando, né? Eles têm que cumprir o que tá no contrato. Mandou um abraço aqui, o nosso amigo Aquário Aron, o Xixo. Abraço, Giba, ele mandou aqui. Acho que era isso, né, Cabelo? São Era muitas isso, outras né? demandas, a gente podia ficar aqui o dia adianta, todo. né? Tem que vir mais vezes, prefeito. Que tem muito assunto, né? Tem que vir mais vezes. Rendeu bem. E a gente tem ali também a questão que eu acho que é importante hoje, eu quero dar o termo de início também da obra no lago. Hoje a gente começa a obra ali, que é um playground novo no Parque do Lago, bem grande, já tá licitado, já tá Legal. já foi conseguido o recurso ano passado, aí foi pra licitação, foi feito projeto. Vai ter a quadra de vôlei e beach tênis cercada, né? E começa hoje a obra, com cercamento dessas telas verdes de parque bonita, que vai ter pra bola não cair no lago e tudo mais. Uma pista nova de caminhada, que vai ser aquela que pega do JS e vai até lá nos Bombeiros, que é por dentro. E a playground novo. Então isso começa hoje a obra já lá também. Show de bola. Canela tendo melhorias aí bem importantes. Prefeito, obrigado pela contribuição no nosso GJR de hoje, né? A porta sempre abertas, né? A gente faz questão de receber o prefeito aqui sempre. E muito legal os esclarecimentos trazidos no programa hoje. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Cabelo. Valeu. 8h55, a gente vai para um rápido intervalo para na sequência fechar o programa de hoje aqui na Clube 885, muito mais que rápido. Grande Jornal Regional.